Continuação do episódio anterior. Zaingard-sama, tenho um relatório para passar. Falou Soei, mandando uma mensagem para mim pelo fio. Tudo bem, respondi em confirmação, prestando atenção na mensagem. Certo, então, verificamos e confirmamos a existência de tropas da igreja e Falmouth que estão posicionados ao redor do que parecem ser dispositivos mágicos muito similares aos pontos de viagem. Essa informação foi meio chocante para mim, pois eu não tinha certeza se isso era uma espécie de arma secreta de ambas as forças militares ou, no pior dos casos, os dados e plantas dos projetos haviam sido descobertos. De toda forma, guardei o pensamento para mim mesmo enquanto escutava Soei continuar. Ao todo existem 4 grandes dispositivos, cada um em ponto cardeal ao redor da cidade. Eu acredito fortemente que esses equipamentos, que são responsáveis pela barreira de enfraquecimento, falou que gente de cabelos azuis. Você conseguiria destruí-los? Perguntei, tentando avaliar a força do inimigo através da força dele. Com o meu grupo atual em minha disposição, poderíamos nos dividir. Se os pegarmos os guardas de surpresa, tenho confiança que podemos derrubar um dos dispositivos. Talvez 2 se tivermos sorte, sem haver baixas. Mas é provável que haja intercorrências no caso da chegada inesperada de reforços. Respondeu, seu tom sério enquanto relatava tudo. Entendido. Não ataque ainda. Continue alerta e obtenha mais informações. Se qualquer coisa fora do comum acontecer, me notifique imediatamente. Falei, enquanto pensava nas informações. Sim, farei como ordenado, falou, encerrando a comunicação. Eu então suspiro, e falou, me virando para o pequeno grupo. Desculpe a interrupção, tive que tratar de um assunto urgente. Falei, enquanto meus clones, com gentileza levitavam os corpos, ou o que havia sobrado deles, e os levando para uma espécie de necrotério/conservatório improvisado, colocados em grandes recipientes de vidro com líquido de poções o preenchendo, e aparelhos para manter órgãos com estímulos, e os nutrientes necessários, todos feitos com a ajuda do grande sábio. Eles também recuperaram os membros e órgãos, destruídos com habilidades. Manter os seus corpos o mais intactos possível era algo lógico a se fazer caso que quer que Erin fosse me contar fosse verdade. Por favor me conte sobre o conto de fadas que você me disse. Falei, estando naquela praça, agora vazia e estranhamente silenciosa. Sim, falou, acenando enquanto, após respirar profundamente, ela acaba removendo seu feitiço de ocultação, revelando as suas orelhas élficas, o que embora deixou seus colegas aventureiros assustados, mas ela garantiu que estava tudo bem, e logo, tomando uma postura séria, ela começa a contar. Este é um conto passado de geração em geração entre os membros da nobreza da dinastia feiticeira de Sarion. Eu acenei, escutando a narração dela. A história de uma mulher e um dragão, e que, do sentimento de amor, nasceu e foi criada como uma princesa imperatriz dragão. Em certo dia, com o intuito de presentear sua criança, seu pai, que era um dragão com imenso poder, criou um ser à sua imagem e deu a ela um dragãozinho, um companheiro fiel que a seguiria e protegeria de todo o mal desse mundo. No entanto, o rei ganancioso, que queria controlar a princesa imperatriz dragão devido ao seu imenso poder, acabou matando o pequeno dragão, que tentava proteger a princesa. Vendo seu leal amigo morto, uma tristeza e um sofrimento profundo preencheu o coração daquela criança pura e inocente. No entanto, logo essa triste sumiu, e um ódio profundo tomou conta do seu ser. Assim, usando o poder herdado de seu pai, ela destruiu tudo e todos ao seu redor, incluindo a nação dos assassinos de seu pai, matando assim o rei e dezenas de milhares de pessoas. Com isso, a garota mudou e se tornando, por fim, uma Lorde Demônio. O seu companheiro caído, o pequeno dragão, recebeu como parte dessa transformação, o milagre da ressurreição. No entanto, por ter tido a sua alma perdida, ele se tornou uma besta terrível, sem consciência, e com o único propósito de causar a destruição. Naquele momento, ele havia se tornado um dragão do caos. Com isso, enquanto via seu amigo tomado pela loucura e não querendo destruir, a garota teve que selar o dragão do caos, que um dia foi seu companheiro. Essa foi a primeira conquista da princesa imperatriz dragão, que se tornou uma Lorde Demônio, falou Erin, parecendo, apesar do momento, feliz de compartilhar a história de sua família. Ao escutar aquilo, eu coloquei a mão no queixo, começando a refletir, enquanto pensava nos detalhes da história. Destruir um reino para virar um Lorde Demônio, e um companheiro falecido com o qual laços voltando dos mortos. Divaguei, pensativo, enquanto tentava criar uma linha lógica desse conto. É bem verdade que os monstros, muitas vezes, passam por métodos diferentes e sofrem evoluções para mais diversas formas e características. Não só o treinamento ou mesmo o ambiente pode fazer eles mudarem de forma, mas ao serem nomeados, as mudanças podem ser drásticas. Pensei, relembrando quão importante é a nomeação de monstros. Mas, mesmo pensando nisso, um detalhe do conto não era bom. Não adianta nada se os monstros retornarem sem consciência, falei, enquanto pensava numa solução para tal problema em voz alta. Eren então levanta a mão, chamando a minha atenção e logo fala. A cidade está coberta por barreiras, certo? Talvez isso impeça que as almas se dispersem, falou a elfa disfarçada. Após dizer isso, uma súbita compreensão me veio à mente, e logo, eu falei, usando minha sensibilidade espiritual e o analisador. Espera, é claro. A barreira está mantendo as almas retidas aqui. Exclamei, vendo pequenas esferas, como partículas brancas flutuando no ar, sendo estas tanto de bestas mágicas, humanos atacantes, que morreram no combate, monstros e comerciantes que faleceram no combate. Aviso, as almas daqueles que faleceram geralmente se espalha e se dissipa. No entanto, é realmente possível que as barreiras no entanto, a possibilidade que isso seja efetivo seria de 3,14%. No entanto, devido à influência da habilidade como sortudo, a probabilidade aumenta consideravelmente para cerca de 36,7%, notificou o grande sábio.
Mesmo com as probabilidades maiores, ainda assim, pensei, mas logo balancei a cabeça. Não, eu não devo pensar negativamente. Se a chance existe, então eu vou fazer tudo o que for possível, mesmo que isso signifique me tornar o Lorde Demônio, para trazer meus amigos, a minha família de volta. Falei, sentindo meu coração bater forte, enquanto olhava para a garota que me deu esperança. Eren, muito obrigado por me contar. Falei, baixando a cabeça e fazendo uma reverência, genuinamente agradecido pelo gesto da garota elfa. De nada, falou, sorrindo. Mas, você tem certeza? Embora eu não veja problema em manter nossa amizade, uma garota, ou melhor, uma nobre que basicamente está se associando a um Lorde Demônio, e não quero que você seja mal vista por isso, perguntei enquanto a olhava, com certo receio. Não tem problema, até porque você sempre será o Zangat-sama aos meus olhos, independente dos títulos, falou, sorrindo, o que me fez sentir um alívio. Obrigado, e fico feliz que você finalmente decidiu revelar sua verdadeira natureza, falei, apontando para as orelhas dela. Você já sabia? Falou a garota elfa, surpresa. Desde a primeira vez, mas queria que você contasse por vontade própria. Não gosto de constranger pessoas que eu me importo, falei, me sentindo mais leve. Enfim, acho que não tenho o que fazer mesmo, falou a garota, para logo se recompor e falar. Meu nome verdadeiro é Leonie Grinwald. A minha família pertence à dinastia feiticeira de Sarion. Ah, então você é tipo uma dama? Perguntei, curioso. Cavalo e Dido trocam olhares, e logo o líder do grupo de aventureiros e fala. Nós saímos de nosso país para servir como guardas da senhorita Eren, falou, enquanto parecia levemente desconfortável por ter mentido todo esse tempo. Não. Eu compreendo, falei, descontraído. Sentimos mesmo por não ter contado, falou o Gido, enquanto inclinava a cabeça em desculpa. Eu saí do meu país porque queria explorar a liberdade que os aventureiros tinham, então meio que tive que fazer isso, falou animadamente a garota, para logo então falar. Aquele conto de fadas que eu te contei somente poucas pessoas de Sarion conhecem, portanto, ao se tornar um Lorde Demônio, todos saberão que eu estou envolvida. Eren, eu iria tentar me desculpar por causar problemas, mas ela interrompeu. Mas está tudo bem, eu também quero ajudar todos que estão nessa cidade. Além disso, as ações tanto do reino de Falmouth como da Igreja Sagrada Ocidental são imperdoáveis. Exclamou, uma raiva inesperada surgindo da sua voz. Se a senhorita não vê problemas nisso, nós, a sua guarda, não temos objeções em também ajudar, falou o Cavalo. Eu também concordo, falou o Gido, enquanto acenava em aprovação. Vocês três são ótimos amigos, tenho até um pouco de inveja disso, falei, enquanto observava os três. Sim, aliás, se estiver ao meu alcance, sempre peça ajuda, vamos ajudar sempre que possível, falou a garota com entusiasmo. Exatamente, até porque nós estamos sempre recebendo ajuda de Tempest, então queremos retribuir a gentileza. Ao ouvir aquilo, um leve sorriso surgiu em meu rosto, e eu falo, muito obrigado, falei, agradecido pela disposição deles em ajudar. Zaingard/narrador. Mais tarde, após conversar com Vlad e Alba sobre o que estava acontecendo de forma suavizada e os deixando aos cuidados de um clone Zilranga na minha casa. Eu iria me preparar para chamar todas as figuras importantes para uma reunião de emergência, e contar a todos sobre o plano, mas antes disso, após o grande sábio finalmente completar todas as análises para desfazer as barreiras de forma segura, para evitar a perda da alma das pessoas caídas, eu ergui duas barreiras como substitutas por cima das duas anteriores, onde nelas, havia uma configuração de barrar totalmente a saída de almas, já que graças à minha experiência e pela convivência com a Ramirez e questões de espírito, conter energia espiritual ou mesmo almas completas em barreiras não era novidade. No entanto, uma coisa ainda me vinha em mente enquanto me preparava para a reunião, um pensamento que, naquele momento, era algo muito importante. Eu vou ter que me tornar um Lorde Demônio? Pensei, enquanto olhava a minha mão, e pensando nas implicações de uma mudança tão grande, principalmente, irreversível como aquela. Aviso. O senhor já possui uma semente de Lorde Demônio, falou o grande sábio. Semente de Lorde Demônio? Como assim? Desde quando? Falei, surpreso pela informação. Resposta. Para poder despertar como um verdadeiro Lorde Demônio, é necessário que o indivíduo possua determinada quantidade de poder, habilidades e, principalmente, uma semente de Lorde Demônio. O senhor, por exemplo, já tinha poder mais que o suficiente antes mesmo de devorar o Orc Disaster, e conseguiu absorver a semente de Lorde Demônio que ele possuía dentro de si. No entanto, desde esse período, ao absorver o Caribambardis, diversos corpos e almas de bestas mágicas e até demônios inferiores no submundo, você conseguiu adquirir diversas habilidades e títulos dos mais diversos tipos, o que resultou em um fortalecimento não só do seu poder, como uma melhoria dessa semente, principalmente, ao superar a barreira evolutiva e atingir o controle da aura. Por isso você cumpre quase todos os requisitos para se tornar um Lorde Demônio, segundo o conto, falou o grande sábio, me fazendo relembrar de toda a jornada que tive até o momento. É sério? Quais são as condições restantes? Falei, surpreso. Baseado no conto de fadas, pode-se presumir que os nutrientes finais necessários para germinar a semente sejam a energia de alma. A estimativa mínima é que seriam necessárias no mínimo 10.000 almas, mas talvez sejam necessárias mais, falou o grande sábio. Mais de 10.000 almas. Mesmo que eu tenha pelo menos 4.000 almas armazenadas no meu estômago, seria insuficiente, pensei, mas então recebi uma comunicação mental, o que me tirou desse pensamento. Zaingard-sama, tem um novo relatório a passar, falou Soei, interrompendo meus pensamentos. Pode falar, disse enquanto prestava atenção na notícia. Com o relatório de um dos meus subordinados, conseguimos mensurar as forças de Falmouth e da igreja estão vindo para cá. São mais de 30.000 soldados, e estão fortemente armados, falou Soei, parecendo preocupado com a situação. Entendo, falei, enquanto o olhar sombrio estava presente no meu rosto e pensava, 30.000 soldados. Seriam mais que o suficiente?
Soei pareceu um pouco confuso pelo meu pensamento, mas ele fala: Zaingard-sama, com sua permissão, eu irei continuar monitorando os movimentos de todos. Não, venha para a sala de reunião. Temos um assunto urgente a tratar, falei. Percebendo o quão sério ele fala, pouco antes de encerrar a comunicação. Entendido, estarei a caminho. Com isso resolvido, só falta uma coisa a ser feita, falei, enquanto pensava em uma feiticeira de cabelos verdes. Alguns minutos depois, após ser retirada de uma das casas de hospedagem que estava servindo de prisão improvisada a Mulan, estava agora na sala de reuniões, enquanto todos observavam o Zaingard, que fala. Depois de pensar muito, eu decidi o que farei com você. A voz do dragão era escutada pela Majin, Grúcius e os dois últimos que ficaram apreensivos, enquanto observavam o olhar sombrio do dragão. O meu veredito é, você deve morrer, falei, com um ar sombrio e gélido se instalando no ambiente. Espera Zaingard-sama, por favor, reconsidere. Falou mas Grúcius rapidamente se transformou em sua forma de combate. Ele grita, avançando em minha direção enquanto era segurado por Benimaru. O que você está fazendo? Pega a Mulan e saia daqui. Ao ouvir aquilo, não pensa duas vezes e fala, Mulan, vamos rápido Messi. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a mulher se levanta repentinamente, paralisando o homem, e calmamente, ela se aproxima dele, e com um olhar tranquilo, dá um beijo no homem, o deixando em choque, para logo depois, após separarem seus lábios ela fala, eu te amei, pela primeira vez em minha vida, eu me apaixonei, e foi com você. Então, por favor, eu peço que não deixe mulheres más te enganarem novamente, ok? Falou, retirando as mãos de seu rosto enquanto falava. Adeus, meu amado. Iria protestar, mas eu coloquei um peso esmagador sobre ele junto de Grúcius. Vejo que não fugiu das consequências. Eu admiro isso. Você tem meu respeito pela coragem, falei, enquanto encarava Mulan se aproximando. Enquanto tanto Grúcius como gritavam e tentavam negociar a vida da mulher. Peço perdão pelo que fiz a você e seu povo. Eu aceitarei a minha execução sem murmurar, falou a mulher, fechando os olhos e esticou os braços, deixando a guarda totalmente exposta. Assim, com o devorador em uma mão e deixando a mão como se fosse uma lança, eu falei, num tom sério, farei isso ser rápido e indolor. Enquanto eu colocava o braço para trás e os gritos dos dois se intensificam, em um movimento rápido, minha mão perfurou o tórax da mulher, o devorador obscurecendo tudo para, logo depois, ela cair no chão. Grúcius e agora libertos, foram até a mulher e a seguravam, lágrimas nos olhos deles enquanto lamentavam a perda da mulher. Ei. Por que essa choradeira? Por acaso vocês são tão chorões assim? Ambos ficaram confusos, enquanto tinham lágrimas no rosto ao me olhar, mas logo Mulan se mexe nos braços de ambos, e abrindo os olhos e fala, um pouco confusa. Porque eu estou viva. Falou, confusa tocando o peito e percebendo que não havia sangue, machucado, e tampouco dor onde foi atingida. Eu te garrei, chamando a atenção dos três enquanto falava. Na verdade, técnica você morreu por aproximadamente 3 segundos, mas não se preocupe, não haverá sequelas. Falei, apontando para a cabeça com a mão direita enquanto, com a esquerda, tinha o coração da mulher com feitiço flutuando em mãos, em volta de uma barreira esférica, enquanto o mesmo batia. Isso é. Falou a mulher, surpresa ao ver o órgão em mãos. Sim, esse é seu coração. Quando eu falei que você deveria morrer, não quis dizer que iria te matar. O que fiz foi apenas tirar a algema que te prendia. No caso, o seu coração, falei, enquanto absorvia tudo aquilo com o devorador. O que o grande sábio imediatamente começou a analisar tanto o coração como o feitiço nele contido. Aviso. O procedimento de transfusão de coração foi um sucesso. O coração substituto está funcionando de forma adequada e regular. Foi iniciado o processo de análise do coração de Majin e do feitiço coração de marionete, falou o grande sábio em minha mente. Excelente, falei mentalmente, antes de olhar para o trio à minha frente. Quando eu me encontrei com você pela primeira vez, eu senti que você emite uma onda mágica muito específica, e depois de analisar mais a fundo, percebi que se tratava do seu coração, e após decodificar, eu tive minhas suspeitas. No entanto, criando as barreiras para uma análise mais prolongada, eu confirmei as minhas suspeitas, falei, enquanto cruzava os braços. O que você descobriu, Zaingard-sama? Perguntou Benimaru, que até agora permaneceu em silêncio. Eu descobri que o coração sobre o controle do Clayman servia como uma escuta para ele. Falei enquanto pensava no quão genial e ao mesmo tempo perverso era transformar um órgão de seus subordinados em uma ferramenta. Uma escuta. Falou Mulan, surpresa por nunca ter sabido de tal coisa, já que todas as comunicações com Clayman eram feitas por comunicação mágica. Sim, através dele ele retransmite as informações coletadas que são transformadas em impulsos mágicos, criptografados que vão direto ao Playman. Eu não tinha certeza se ele capta sons ao seu redor, ou ele transmitia coisas que você via e pensava. Por isso, por precaução, eu fiz esse showzinho para enviar a informação falsa. Isso, junto com o cessamento do envio das informações, foi a encenação para fazer ele acreditar que você realmente morreu. Desculpa ter assustado vocês. Falei, sorrindo embora tivesse um tom pragmático, deixando todos ali surpresos pelo meu pensamento tático. Eu entendo, mas se você retirou meu coração, como eu estou viva? Eu sinto que ainda tem um coração batendo dentro de mim, perguntou Mulan com a mão no peito. Esse é um coração artificial que eu criei baseado nos seus buildados, falei, fazendo aspas com os dedos enquanto continuava. Então, em resumo, agora você tem um coração permanente, estável, sem uma escuta, e principalmente, seu. Então, você agora está livre das garras do Playman. Falei casualmente, já que, após pensar, eu havia refletido bastante, e de fato, não havia razão de odiar a Mulan, pois, ela era, acima de qualquer coisa, uma vítima da manipulação e controle de Playman. Então não havia motivo de descontar minha raiva nela. Ha. Que maravilha. Viu Mulan, agora você não terá que seguir as ordens de ninguém. Falou abraçando feliz. Eu não tenho nem palavras para descrever a tamanha gratidão que eu sinto. Se desejar minha lealdade, eu obedecerei, falou, enquanto abaixava a cabeça.
Bem, eu não preciso disso. Além disso, eu não ajudo esperando algo em troca. E embora o que você fez tenha sido algo terrível, eu não sinto ódio de você, e por isso eu não desejo roubar sua liberdade. Mas, se ainda assim se sentir culpada, você pode nos ajudar como uma aliada. Falei, estendendo a mão que pareceu surpreender a mulher pela tranquilidade do dragão. Ela então estende a mão e, assim, apertamos as mãos, simbolizando um novo começo entre a feiticeira e a nação. Agora que isso foi resolvido, eu gostaria de pedir um favor para você, falei, ficando um pouco mais sério. Pode pedir, falou a mulher, não se recusando a ser proativa. Assim como você morreu e acabou de ressuscitar, eu vou precisar da sua ajuda, meus companheiros têm uma chance para ressuscitar, falei, as mãos atrás das costas e me aproximando da mesa na sala. Isso é possível? Perguntou a mulher, surpresa, assim como todos ali. A possibilidade é baixa, mas não nula, então se eu puder o fazer, mas para aumentar as chances, eu vou precisar da sua ajuda, falei, enquanto estava determinado. Entendo, farei o que for possível para ajudar, falou a mulher enquanto acenava em concordância. Muito obrigado, toda ajuda agora será útil, falei em entendimento. Mas logo uma dúvida me veio à mente e logo perguntei, depois se tudo isso acabar, o que você pretende fazer? Bem, apesar de agora ter a minha liberdade, não me oponho a ficar restrita a um tempo equivalente a uma vida humana, falou Mulan, o que deixou tanto Yun quanto Brucius confusos, o que gerou uma discussão engraçada de ambos quererem viver com a Mulan. Aliás, Yun, eu também tenho um pedido para você, falei, enquanto sorria. É claro. Farei tudo o que pedir Zangar de dono. Falou o homem de cabelo cinza com um sorriso, enquanto dava um mata-leão em Brucius. Eu quero que, após desmantelar o reino de Falmouth e seu exército, que você se torne o rei. Claro. Sem problemas. Yun falou, um silêncio ficou ao redor de todos. Pera, rei. Falou Yun, assustado pelo pedido. Seguinte, o exército de Falmouth que se dirige para cá, e incluindo todos os soldados, comandantes e o rei, todos serão eliminados e, portanto, será problemático se os habitantes da nação deles ficarem desamparados. Então, para garantir a ordem, você vai ser o rei, assim poderá liderar a todos e, futuramente, formar uma aliança conosco. Falei, explicando o plano. Você falando faz parecer que é tão fácil, nem consigo me imaginar como rei, falou Yun, enquanto coçava a cabeça, pensativo. E por que não? Na minha perspectiva, você é uma das pessoas mais qualificadas para o cargo. Além do mais, como pretendo me tornar um Lorde Demônio, seria bom ter uma figura humana forte para me acompanhar nessa jornada. Falei sorrindo enquanto tentava o convencer. Eu acho que ele está pedindo especificamente para você, Yun, e porque ele sabe que você é capaz, falou Mulan. Além disso, eu estarei lá te apoiando, então não seria mais interessante uma vida com desafios e surpresas? Falou a mulher, incentivando o homem a aceitar. Isso, eu também vou aguardar de perto até você morrer, falou Brucius enquanto fazia Yun ficar irritado pela fala do licantropo. Mas após pensar um pouco, ele suspira e fala, tudo bem, eu aceito o seu pedido, falou o homem, resoluto. Que bom que aceitou, falei, estendendo a mão em um cumprimento, ao qual ele aceitou. Eu então assenti em entendimento e falei, agora, teremos que tratar de um outro assunto importante, no entanto, isso vai precisar da presença de todas as grandes figuras da nação. Algum tempo depois, ainda na sala de reunião, todas as maiores figuras estavam ali presentes, todos aguardando eu falar sobre a investida feita contra a Tempest. Peço perdão pela demora, tive que resolver alguns assuntos urgentes antes de os reunir aqui, mas de toda forma, estamos reunidos aqui para colocar em pauta como iremos nos organizar e lidar com os invasores, e de um outro assunto muito importante, falei, começando logo em seguida a contar a história que Eren me contou, e de como poderia ser possível, caso a história tivesse algum ponto de verdade. Portanto, devido às circunstâncias, e a tudo o que eu disse a vocês, eu acredito que a melhor forma de lidar com essa situação será se o NR tornar o Lorde Demônio. Ao escutar tais palavras, todos ficaram imediatamente tensos, pensando nas implicações que poderiam ocasionar em tal mudança. Eu então continuei falando, do exército Falmouth que está se direcionando para a Tempest. Pelo menos 30 mil serão usados de nutrientes, no entanto, pelas expectativas mais otimistas, temos pouco menos de 40% de chance de isso dar certo. Todos que ouviram, incluindo os que viam e escutavam tudo ao longe pareciam desanimados. Zaingard-sama, você, a garota de cabelos rosas iria protestar, mas eu levantei a mão e falei, tentando acalmá-la. Espera um pouco, Shuna. Eu sei que você e os demais têm muitas dúvidas, e estão preocupados, mas peço que escutem tudo. Tudo bem, falou a cabelos rosa enquanto eu pensava. Acho que agora é hora, pensei, enquanto percebia que não podia guardar o meu maior segredo. Eu tenho revelar algo que eu guardei comigo por muito tempo. Por isso, eu vou entender se vocês não confiarem mais em mim depois do que eu vou dizer. Falei, meu tom sério enquanto suspirava, pensando nas palavras que eu iria falar a seguir. Eu não sou um monstro, ou melhor dizendo, minha mente, a minha alma na verdade, é a de um humano. Eu havia morrido em meu mundo, e eu acabei reencarnando neste, por isso eu tenho essas ideias, e sei de coisas que ninguém desse mundo sabe, e desde que eu reencarnei, o meu único objetivo era nunca sentir o peso de ser alguém fraco, inútil, como eu senti em minha última vida. Mas, depois que eu conhecia todos vocês, de ter formado tantos laços ao longo dessa minha nova vida, e de mudar, eu percebi que, além de ficar mais forte para poder me proteger, eu queria ter amigos, e depois de muitas coisas loucas que eu vivi, eu consegui companheiros tão maravilhosos, eu consegui uma família a qual eu posso dizer orgulhosamente que pertenço, ou, ao menos, eu pensava que pertencia, e, devido à minha mentalidade, eu pensei nas regras de coexistência, tanto entre os monstros, como para com os humanos, porque eu já fui um deles, e pensei, de forma egoísta, que tudo iria dar certo, e foi por isso que eu pensei que seria possível uma relação boa com eles, e o pior de tudo, é que se eu não tivesse me distraído tanto no reino de Ingrácia, nada disso teria acontecido. Falei, sentindo um peso na consciência, enquanto tinha a cabeça baixa, um silêncio sepulcral era presente no ambiente.
Zygarde-sama é um humano. Falou Gobita, e quando a dúvida de todos ali. Sim, PPR causa disso, todos estão sofrendo, respondi, cabisbaixo, enquanto a escuridão cobria minha sombra. Não foi sua culpa, Zygarde-sama, falou Shuna, se aproximando de mim. O que? Falei, confuso. Nós acabamos ficando muito confiantes na sua força e na segurança que as barreiras e os pontos de viagem nos concediam, e o resultado disso foi essa tragédia, falou Shuna, enquanto estava de pé ao meu lado, colocando a cabeça em meu ombro, o que me surpreendeu, já que esperava olhares julgadores e vozes acusadoras. Exatamente, eu sinto uma grande vergonha em não ter me esforçado mais, e consigo sentir na pele as consequências desse incidente, e quando perdi a comunicação com o Senhor, a sensação de confiança e controle sumiu, eu me desestabilizei enquanto temia que tudo havia acabado, falou Ranga, enquanto se comunicava pela sombra. Sim, eu também sou responsável por esse desastre, já que era minha responsabilidade cuidar da nação na sua ausência. É por minha culpa que ocorreu esse desastre, falou Benimaru, enquanto também parecia pesaroso. No entanto, Ribur se opôs. A culpa foi minha. Como responsável pela segurança, a negligência foi minha. Mas logo Geld fala, não, a culpa foi minha. Eu não fiquei atento o suficiente para monitorar as pessoas que entravam na cidade. E assim, começou uma troca de culpa e responsabilidade por todos. Até que eu bato palmas e falo, chega. Nenhum de vocês foram culpados. Foi por meu desejo de sermos cordiais com os humanos que levou a essa situação. Eu fui descuidado e, portanto, tudo isso é responsabilidade minha. E enquanto eu abaixava a cabeça eu falo, eu sinto muito por tudo. Eu menti para todos. Então, consigo entender se vocês não confiarem mais em mim e querer que eu vá embora depois de resolver todos esse problema. Falei, enquanto ficava cabisbaixo. Um silêncio surgiu entre todos, enquanto o clima parecia preenchido por melancolia. Zygarde-sama, começou Hakurou. Não é errado querer colocar seus desejos acima de outras coisas, não tem nada de errado nisso. Esse incidente, realmente, é resultado de erros que todos nós cometemos além de, é claro, de nossa fraqueza. Se aqueles meliantes agiram assim conosco, foi por nosso total descuido, não concordam, meus amigos? Falou Hakurou, o que todos ali concordaram com total concordância enquanto acenavam com a cabeça. Mas eu menti para vocês, eu deixei nossos companheiros morrer, falei com voz embargada, tremendo enquanto tentava conter a bagunça emocional que eu me encontrava. Zygarde-sama, falou Rigur, se aproximando e colocando a mão no meu ombro. Eu posso falar por todos aqui, que independente de quem ou o que você foi, é no presente ou será no futuro, você sempre será nosso mestre e líder. Você mudou nossas vidas para melhor sem pedir nada em troca, e conquistou o respeito e lealdade de todos com esforço e exemplo, e perdoou mesmo aqueles que eram inimigos. Então, por isso, se o Senhor quiser se tornar amigo dos humanos, nós o seguiremos. Se o Senhor decidir se tornar o Lorde Demônio, nós ainda o seguiremos. Esse fato não mudará, não importa as circunstâncias, falou Rigur, me fazendo arregalar os olhos enquanto eu olhava. Mas, vocês, não se sentem traídos ou com repulsa por saberem que eu sou, digo, que eu já fui um humano. Falei, ainda apreensivo. Eu acho que o Zygarde-sama sempre será o Zygarde-sama, independente da aparência ou do corpo, falou Gobita, o que me surpreendeu. Sim, nós admiramos e gostamos apenas de você, Zygarde-sama, não importa quem você era ou o que fazia, falou Shuna, me fazendo um cafuné, enquanto todos assentiram em aprovação. Eu fico levemente ruborizado e falo, após gaguejar. Bem, acho que entendi, falei, tentando disfarçar o constrangimento. Eu então me acalmei e falei, agora decidido. Certo, se esse é o caso, eu agradeço por serem pacientes com esse idiota, mas, a partir de agora iremos ter sérias mudanças na nação, falei, enquanto olhava todos ali. Um tempo depois, com a troca de palavras e atos gentis, Zygarde, junto dos demais, organizaram novas regras e leis para lidar com situações assim no futuro, o que basicamente era sintetizada em um princípio. Tolerância zero a qualquer um que representa uma ameaça à tempeste, mas apenas se eles ameaçarem ou atacarem a nação primeiro. No meio da conversa, o tópico da situação atual estava em discussão de forma mais superficial, até que Kaijin, após escutar os pontos de seus colegas fala, enquanto coçava a barba. Zygarde dono, se me permite perguntar, então, como o senhor pretende lidar com os humanos de agora em diante? Falou enquanto tomava um pouco de chá. Bom, eu tenho noção de que humanos podem ser tanto bons como maus, então não dá para simplesmente colocar como todos sendo um ou outro, e embora o ambiente possa influenciar, isso também vai depender do caráter e da personalidade de cada um, já que mesmo que um indivíduo seja bom por natureza, se a nação em que vive incentive o mal, haverá um momento, seja por imposição ou por cansaço, ele será influenciado. Portanto, eu quero criar um ambiente onde, independente da origem, os humanos e até mesmo outras espécies possam ser capazes de aprender a conviver pacificamente conosco. Até porque, não é porque um reino foi hostil que todos os demais reinos humanos o são. Além disso, admito que nossa política de sigilo sobre o que fazemos pode parecer que somos suspeitos. Então, acredito que se nós nos abrirmos mais sobre quem nós somos e deixar todos nos conhecer melhor, aos poucos, as barreiras que separam as espécies irá se desfazer. Bem, ao menos eu quero acredito, falei, entrelaçando os dedos enquanto observava todos, para logo falar. No entanto, na situação atual, será muito difícil fazer com que eles aceitem nossa presença e existência nesse mundo, mesmo que seja usando a força bruta e a violência. Então, teremos que fazer muitas reformas e aumentar mais nossa infraestrutura e poder de influência para sermos respeitados. Falei, enquanto tinha um pensamento a longo prazo sobre o futuro da nação. Faz muito sentido, falou Kaijin, com Benimaru tomando gancho para comentar. E, se o senhor realmente decidir se tornar o Lorde Demônio, você terá poder e autoridade para impor um cessar-fogo, pois entenderão que não é viável usar de poder militar para enfrentá-lo, falou Benimaru, enquanto entendia o meu raciocínio. Exato, além disso, eu pretendo também me encontrar com os outros Lordes Demônios para assim declarar minha defesa em relação à invasão humana e, principalmente, enfrentar de frente o Clayman.
Aqueles que forem espertos definitivamente escolheram buscar aliança serem hostis ao Senhor e à Tempest, falou Geralt, enquanto me observava com respeito. Sim, pode demorar, mas eu quero criar uma relação mais amistosa possível com todos, e eu acho que, só assim, podemos finalmente alcançar a nossa verdadeira liberdade, mesmo que seja aos poucos, falei enquanto observava todos ao redor. É uma ideia muito pacífica, de fato, não parecem ser as palavras de alguém que está para se tornar um Lorde Demônio, mas, honestamente, isso combina perfeitamente com você, falou Hakurou, contente com minhas palavras. Bem, não é ruim ter um forte idealismo, e, sendo senhor, acredito que você realmente possa criar esse mundo dos sonhos que tanto deseja, falou Shuna, um sorriso doce por eu ter contado a ela e a todos o meu desejo. Nem é necessário pensar tanto, é claro que, com tais ideais de paz, justiça e liberdade, é mais do que óbvio que eu me dedicarei de corpo e alma para permanecer ao seu lado, falou Geralt, o rei orc mostrando grande apreço pelas palavras do dragão demônio. O senhor se tornará um bom Lorde Demônio, eu diria, até quem sabe um herói de nós, monstros. Então, por favor, peço que reserve um espaço para mim quando isso acontecer, falou Benimaru, um sorriso gentil, enquanto me olhava com lealdade. Eu e meus subordinados somos suas sombras Zangarde-sama. Nossa lealdade ao Senhor não será derrubada por nada, então, por favor, nos deixe auxiliá-lo no cumprimento de suas vontades, falou Soei, com seus subordinados exclamando. O Senhor nos mostrou um caminho para nos tornarmos melhores, e que podemos fazer coisas que seriam impossíveis, portanto, conte comigo e meus subordinados para ajudá-lo. Fala Gabiru, com seus subordinados, na janela, fazendo um grito de guerra em concordância. Meu mestre, eu, bem como meus irmãos, somos suas presas e garras, nós iremos morder e rasgar todos os seus inimigos, seremos eternamente leais ao Senhor mesmo diante da morte, falou Ranga, enquanto saia da minha sombra e aparecia ao meu lado. Aí, então, enquanto você me ajuda a me tornar rei e os comandar e quer que eu mude o pensamento da população de Falmouth, e você tem minha palavra que farei isso, falou Yun, enquanto me olhava, acenando com a cabeça. Zangarde-sama, nós continuaremos sendo amigos, certo? Falou Eren, enquanto me olhava com animação. Sim, sempre, falei, enquanto acenava gentilmente. Eu então olhei de um lado para o outro, e com um calor no coração eu falei, obrigado pessoal, e agradeço por confiarem e me ajudarem no meu sonho tolo, falei, enquanto tinha um largo sorriso no rosto. Zangarde/narrador. Assim, com esse sentimento de um futuro mais feliz e brilhante, a conversa continuou, e, após um tempo, logo o tema do combate iminente contra o exército de Falmouth chegou na mesa. E assim, após preparar um mapa para criarmos uma estratégia, todos focaram seus esforços na tarefa atual. Certo, podem me dar detalhes do exército inimigo? Falei, enquanto observava a mesa, com peças no formato de cada líder de esquadrão que seria responsável por lutar nessa guerra. Sim, de acordo com as informações passadas pelo Soei, se eles seguirem no ritmo de avanço na velocidade atual, em aproximadamente 3 dias, eles chegaram em Tempest. Na cavalaria, existem cerca de 17.000 soldados, 11.000 mercenários contratados, 4.000 magos e, com eles, 5.000 cavaleiros templários da Igreja Santa Ocidental. Então, pelo menos teriam 37.000 unidades inimigos no total, é maior do que o último relatório, refleti, mas logo um sorriso no rosto. Embora eles tenham números maiores, a qualidade deixa a desejar, então não terá problema, principalmente com as surpresas que eu estou guardando para eles. Falei, um olhar sério enquanto todos suspiravam, extasiados com as minhas palavras tranquilas diante de uma situação tão tensa. Mais de 37.000, embora seja um número bem maior, acho que é uma boa garantia de nutrientes necessário para me tornar um Lorde Demônio. Acredito que assim que eu reunir todas essas almas, poderei as usar para evoluir e me tornar um Lorde Demônio verdadeiro, refleti, enquanto pensava em toda a situação. Como deveríamos usar nossas forças? Falou Geralt, olhando para todos. Eu sugiro usarmos minha força-tarefa para ficarmos na linha de frente, sugeriu Benimaru. Eu também sugiro que deixe os goblins montados na vanguarda. Falou Gorbita, enquanto parecia sério. Eu balanço a cabeça negativamente e falo. Nesse caso, infelizmente eu não poderei autorizar, falei enquanto deixava todos surpresos. Para executar corretamente os passos para me tornar um Lorde Demônio, cada detalhe importa, e eu fazer isso sozinho é um dos requisitos que está ligado a esse processo. Todos pareciam entender, mas ainda assim, era possível notar a relutância em deixar o seu lidar tão aberto ao exército inimigo. Zangarde-sama, embora entendamos isso, não seria um problema o senhor sair sozinho para enfrentá-los. Falou Rigurd, enquanto parecia tenso. Não, eu estarei com a guarda alta o tempo todo, então não precisam se preocupar. Mas enquanto eu falava isso, meus pensamentos estavam pensando em, diante de tudo o que aconteceu, só pode ser eu o único responsável por arrumar essa bagunça com minhas próprias mãos, e para isso se tornar um eterno lembrete, para nunca mais ser tão descuidado. Tudo bem, deixarei tudo nas suas mãos, Zangarde-sama, falou Benimaru, com eu assentindo. No entanto, eu logo me virar para todos e falar. No entanto, por mais que eu vou lidar com isso, vocês terão que me auxiliar em outras coisas. Ao falar isso, todos ali assentiram, e vendo isso eu continuei. Nos 4 cantos da cidade, foram colocados dispositivos mágicos que geram a barreira. Em cada uma delas, uma companhia de cavaleiros estão os protegendo. Portanto, existem 2 objetivos. O primeiro será matar e coletar os corpos dos soldados e almas dos soldados. Para isso, enviarei para o leste Benimaru, para o oeste irão Hakurou, Rigur, Gobbit e Geralt, ao sul, Gabiru e seus subordinados, e ao norte irá Soei e seus subordinados, todos de acordo. Falei, enquanto com a ajuda do grande sábio, a força e habilidades deles baseados nos números e poder dos indivíduos em cada borda. Sim, Zangarde-sama. Falaram todos em uníssono.
Além disso, providenciarei 2 dispositivos que cada um deve colocar nos dispositivos mágicos, bem como um coletor de almas e um pequeno auxílio. Falei, meu traje slime se fragmentando em uma energia preta e dourada e pulando em cada um dos que estavam ali, que ficaram surpresos, até que cada um tinha consigo uma pulseira dourada com um diamante negro no meio. Isso o que vocês estão em mãos possui a capacidade de armazenar os corpos e almas dos inimigos que matarem. Portanto, peço que não se segurem e derrote e não deixem traços dos nossos inimigos para trás. Além disso, também possui dentro um aparelho que irá controlar os dispositivos mágicos. Então isso se aproximar, que ele fará o restante do trabalho. Falei, parecendo um general de guerra. Todos entenderam, e Hakurou fala, se lembrando dos humanos que deram origem a essa bagunça. Zaingard-sama, eu não irei mais me descuidar, mas, considerando que o senhor quer me enviar para o oeste, existe uma alta chance que eles estejam lá, não é mesmo? Falou, o velho Kijin tendo uma expressão séria. Sim, a rota de fuga para Brumund está especialmente cercada ali. Acredito que uma parte maior das forças de defesa estejam ali, para evitar que tentássemos contatar aliados, e portanto, como há uma chance alta daqueles que nos atacaram inicialmente sejam, assim como eu, humanos de outro mundo. Falei enquanto observava o mapa repleto de peças que representavam cada um dos participantes do combate. Hakuyo dá uma risadinha maligna, e então fala, enquanto observava o mapa. Pode ficar tranquilo, Zaingard-sama, não há nenhum problema com isso. Na verdade, essa é a chance perfeita para corrigir o meu descuido. Estou mais do que pronto para fazer esse acerto de contas, falou, enquanto tinha uma expressão assustadora no rosto, seguido da expressão dos demais membros dessa equipe, cada um expressando seu forte desejo de se vingar não só pela derrota, mas por seus companheiros caídos em batalha. Certo, com isso resolvido, agora, Shuna, falei, olhando para Kijin, que assentiu. Existe uma grande possibilidade dessa barreira maligna estar retendo as almas da Shion e dos demais. Eu ergui 2 barreiras, mas eu gostaria que você, mas antes que eu pudesse completar o raciocínio, a garota de cabelos rosa fala. Antes de derrubá-las, o senhor quer que eu erga outra no lugar, certo? Falou Shuna, entendendo o plano. Exatamente, respondi, assentindo com a cabeça. Entendo, pode deixar tudo em minhas mãos, eu darei o meu máximo para ajudar a ressuscitar todos, falou determinada. Sim, além disso, Mulan, eu gostaria que pudesse ajudar a Shuna a erguer manter essa barreira. Não sei como se saíram os combates, ou mesmo minha evolução, então toda preocupação é pouca. Falei enquanto olhava a Majin. Sim, farei tudo ao meu alcance para cumprir suas expectativas e compensar tudo o que eu fiz, falou, sorrindo enquanto acenava em concordância. Nós então faremos a escolta, falou Yun, seguido de um aceno de Grúcius, e uma exclamação da Eren que também se colocaria, junto ao seu grupo a dispor para proteger ambas as feiticeiras, o que eu concordei com um aceno. E logo olhei para o Rei Goblin e falei, Rei Gord, você será o encarregado de liderar todos na ausência, ok? Falei enquanto olhava o pele verde musculoso, que aceitou de bom grado a responsabilidade. O exército inimigo espera que uma guerra total aconteça em 3 dias, mas vamos atacar eles agora, pegando-os de surpresa e eliminando a ameaça sem chance de se reagrupar. Nós vamos trazer a Shion e os demais de volta. Falei, uma chama emanando dos meus olhos, enquanto todos gritavam em concordância. Assim, grandes preparações foram feitas para a batalha, principalmente já que eu desenvolvi um antídoto e criei uma espécie de vacina para o veneno de mana contra monstros, portanto, mesmo que fosse utilizado contra os monstros, não funcionaria. Além disso, eu criei de armas e armaduras aprimoradas a todos, além de conceder títulos que irão aprimorar ainda mais atributos de todos, e, acima de tudo isso, deixando com cada um parte do meu poder graças à habilidade poder emprestado, todos agora muito além do seu pico de poder. Se fosse para especular, acredito com todos esses aprimoramentos e os novos equipamentos juntos, eles estão cerca de 400 a 500% mais fortes do que eles normalmente seriam. E enquanto eu estava sentado na sala de reunião, eu pensava, parece que tudo está seguindo conforme o planejado, bem, acho que também devo me preparar, pensei, me transformando na minha forma híbrida, para logo falar, invocando e sacando a Dramantina e o traje slime entrando em modo de combate. Hoje, vocês e eu não mataremos por proteção, e sim, mataremos para salvar nossa família, vocês vão me acompanhar nessa tribulação, não é mesmo? Falei, olhando para ambos, enquanto falava, olhando para o traje. Ei, eu estive pensando, não seria justo somente a Dramantina ter um nome, não é mesmo? Então também acho justo te dar um nome para você, meu traje, falei, olhando a massa de energia negra e dourada me rodeando. Vamos ver, para a Dramantina, eu juntei dragão com o nome de uma marca famosa. Vamos ver, falei, pensando em um nome adequado, e após lembrar de uma marca de roupas famosas eu falei, Jadei, Dragner, e uma mistura das palavras dragão e Renner. Falei, enquanto pensava no quão genial era fazer um nome legal e com tanto significado. E aí? Gostou do nome? Falei, a massa de energia parecia não responder a princípio, mas logo ela se moldou em forma de uma mão, dando um sinal positivo, gostando do nome. Certo. Nesse caso, você será Dragner. Falei, assim concedendo um nome ao traje, que brilhou intensamente, o que fez um efeito em cadeia em cada um de seus fragmentos, distribuídos entre os monstros, e logo o grande sábio fala, aviso. O traje slime foi nomeado como Dragner, utilizando magículas para aprimorar todas as capacidades foram aprimoradas, falou o grande sábio, me parabenizando. Eu senti uma pequena tontura, já que eu estava um pouco fraco por dividir tanto o meu poder e conceder tantos títulos de uma única vez, mas não havia tempo a perder.
Com isso feito, tudo estava pronto e cerrando os punhos, algo me veio à mente. Espera, pensando agora, a participação do Clayman nesse esquema poderia ser explicada como, assim como eu, ele desejando coletar as almas tanto de monstros como humanos, e, se for esse o caso, faz realmente sentido se, por trás dos bastidores, ele tenha influenciado tanto a igreja como o reino de Falmouth a iniciar essa guerra, assim como ele fez com o incidente do Orc Disaster, pensei, imaginando como ele poderia realmente buscar se tornar um Lorde Demônio verdadeiro, provavelmente porque, talvez ele não tenha conseguido germinar sua semente de Lorde Demônio. Enquanto essa constatação me veio à mente, com o quadro maior da situação se revelando para mim, eu refletia. Se esse for o caso, de duas uma, ou ele é um gênio que aguardou o momento certo para fazer isso, o que não parece ser o caso, ou ele está sendo usado de fantoche por alguém muito maior e, portanto, seja apenas um inimigo menor a ser enfrentado, pensei, os braços cruzados, enquanto pensava no quão aquilo poderia ser verdade. Mas, não importa, pequeno ou não, as coisas que o Clayman fez não vão passar impune. Mas após ao resolver essa situação, essa pessoa será o próximo alvo, falei enquanto me concentrava para os próximos passos. Com isso, todas as forças de Tempest estavam se mobilizando, cada um indo até seu objetivo. E, vendo que era a hora, Zyngard saltou da janela e, no ar, ele abriu suas asas, enquanto voava em direção ao seu objetivo, mapeamento à área e passando as informações úteis para os guerreiros. Rasgando os céus, eu observava o meu alvo se aproximando a cada instante, até que, ao estar próximo, acabo colocando a máscara rachada, até que eu falo, parando no ar observando os acampamentos dos inimigos abaixo. Vocês foram os responsáveis por tirar a Shion e todos os outros de mim. Embora eu entendo que muitos não tiveram escolha, eu rezo que, o que soube da existência de vocês, possam encontrar a paz e felicidade em outra vida, pois agora vocês pagarão por seus pecados. Nenhum de vocês sairá impune.